O relato de hoje é de um homem que, após sofrer um ataque cardíaco, ele saiu fora do seu corpo e foi levado para outra dimensão, onde teve um encontro com um ser espiritual. E ele perguntou: para onde iria as almas daqueles que praticaram o mal aqui nessa terra? Aqueles que mataram e assassinaram pessoas, aqueles que cometeram atrocidades contra a humanidade. A sua experiência é completamente rica em detalhes. Mas antes de nós assistirmos este relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Scott. Aqui está um trecho da minha história, da noite do meu ataque cardíaco. Percebi que no momento em que comecei a orar, havia algo realmente diferente no nível de conexão de minha oração. Eu não senti como se estivesse longe do meu corpo. Desde o momento em que soube que havia sido preso, senti que tinha um senso de consciência coletiva muito poderoso. Eu estava no que presumir ser a sala de triagem ou a sala de emergência cardíaca. Já que o helicóptero havia pousado, eles conheciam minha condição e situação. Então ainda preciso consultar o médico para saber para onde eles realmente me levaram quando o helicóptero pousou. Havia muita gente esperando lá. Acontece que o médico e a equipe que me tratou estava se preparando para encerrar a noite, quando recebeu a ligação sobre o meu caso. Ficaram só para cuidar de mim. O doutor começou a contar o processo do que eles iriam fazer, e eu podia sentir as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Eu queria saber que minha família estava lá. Eu queria sentir a presença deles por perto. Eu queria minha mãe, eu a queria por perto. Eu a queria lá. Eu queria dizer ao meu filho que eu amava. Após o borrão de palavras, estava escurecendo novamente. A sensação estava voltando. A sensação de eu estou com problemas sérios. Eu queria dormir. Eu pensei, essa coisa que ele está me dizendo vai doer, e eu não quero sentir. Ok. Eu queria tirar uma soneca, e esperançosamente acordar e tudo estaria acabado. A sensação estava voltando. Eu disse, doutor, vou fechar os olhos agora. Estou cansado. Parece que vai doer. Tudo bem? Ele olhou para mim e segurou meu rosto. Oh, Scott, apenas relaxe. Nós vamos cuidar de você. Eu sabia que ele quis dizer isso. Doutor, perguntei, por favor, não me deixe morrer. Eu sei que estou com problemas aqui e é muito ruim. Por favor, não me deixes morrer. Ele disse para mim, ok, descanse agora, Scott. Só descanse. E, aliás, não faça pedidos. É muita pressão. Ele sorriu para mim e eu tentei sorrir de volta. Por favor, diga a eles que eu os amo. Eu disse. Ele respondeu, vou deixar você dizer à sua família que os ama. Era estranho que eu pudesse senti-los ainda a caminho ou talvez eles estivessem se tornando distantes. Fechei os olhos e pela primeira vez senti que tudo ia ficar bem. Parei de lutar e a escuridão veio até mim. Senti um leve salavanco. E então a escuridão me cercou. Eu senti como se estivesse me movendo em um corredor. O que é? O que foi isso? Tentei abrir os olhos. Eles estavam fechados. Eu não conseguia abri-los. Meu primeiro pensamento foi, uau! Isso foi rápido. Esses médicos me consertaram rápido. Eu podia sentir que minha família estava perto do hospital. Talvez até lá agora, mas não conseguia vê-los. Eu vi apenas o que parecia ser uma sala mal iluminada. Achei que estava em uma área aérea ou quarto de recuperação. Eu me senti sozinho e com frio. Lembro-me de ter pensado, esses caras precisam me cobrir. Fiquei ouvindo um pensamento em minha mente. Cara, seus olhos estão fechados. Lembro-me de dizer ao médico, eu ia tirar uma soneca. Tô fora daqui. Então continuei dizendo a mim mesmo, ainda devo estar dormindo. Eu continuei,
tentando olhar em volta. Algo estava diferente. Isso está tudo errado e eu me perguntei se eu estava morto. Eu disse, não, eu estou sonhando. Eu vaguei por um vazio ou espaço, incapaz de pousar em qualquer coisa. A princípio, parecia que não havia solo e nem uma nuvem no céu. Havia uma áurea de luz esmaecida, quente, dourada e radiante. Então meus sentidos mudaram e eu estava parado em um ponto que parecia ser uma enorme planície ondulada. Parecia ser real e eu também estava nele. Mas eu senti como se estivesse flutuando. Senti frio, sozinho e com medo. Mais detalhes surgiram. Eu vi as enormes planícies de grama, soprando suavemente em uma brisa doce. Não era um vento forte, mas apenas uma brisa doce e quente. Eu quase podia ouvir o farfalhar das folhas, da grama. Era como música, e eu podia assistir à dança deles como se estivesse falando. Eu podia sentir a música e as respostas que eles estavam recebendo. Eu olhei em volta, à distância. Apareceram silhuetas difusas e nebulosas. Pareciam cordilheiras baixas e distantes, quando você estava dirigindo em direção a elas. É como se você visse aquele horizonte baixo e mais escuro, mas conforme você se aproxima, eles parecem crescer. Isso era quase o mesmo, mas eles não estavam apenas longe. Eles estavam ao meu redor. Isso era muito lindo, como uma pintura ou uma foto perfeita. Era como se eles tivessem limpado este lugar para mim. Senti como se estivesse em um campo onde costumava andar, quando estava com problemas e precisava de consolo. Eu não entendia, mas comecei a me sentir seguro, aquecido e confortável. Eu também estava sentindo outra coisa. Achei que não merecia estar ali. Eu conhecia a minha história e achava que sabia que era a verdade sobre o céu e o inferno e vida após a morte. Eu estava começando a ficar sobrecarregado com a experiência. O que parecia ser o céu era mais do que apenas a laminação ou camada sobre camada de luz, em cores vivas. Era como se o sol estivesse um pouco antes do pôr do sol. O calor que irradiava dele começou a me fazer sentir seguro e confortável. Eu nunca senti isso antes, desta vez na minha vida. Continuei lutando com o meu sentimento de não merecer ou pertencer ali. Cada vez que eu sentia essa luta, eu percebia que cada uma dessas coisas não eram apenas coisas que eu estava vendo. Elas eram como uma parte de mim, e eu uma parte delas. Quanto mais eu me entregava, mais eu podia sentir o zumbido e essa vibração passando pelo meu corpo. Pela primeira vez, percebi que o meu corpo não era meu corpo. Parecia, mas eu não estava na mesma forma. Ele brilhou, embora parecesse que era meu corpo da terra. Não era. Embora parecesse que eu tinha ainda meus sentimentos, eles pareciam maiores, mais profundos e diferentes. A vibração era suave, mas sempre presente. Às vezes soava como vozes, instrumentos e, estranhamente, como pássaros, e outros sons que eu não conseguia identificar. Lembro-me de ter pensado, entendo por que as pessoas pensam que ouvem anjos cantando. Ele continuou, mudando entre todas as coisas, e estava além do que eu poderia compreender como a música. Os sons eram apenas alturas e tons, mas juntos fluir com ele e fluir através de mim. Ou pelo menos é o que eu pensei que soava e parecia. Eu me senti tão em paz, me senti tão sereno. As únicas palavras que posso usar são total plenitude e aceitação. Enquanto eu estava lá, com os braços abertos, percebi que não estava mais sozinho. E eu sabia que estava na presença do Criador. A luz começou a ficar um pouco mais brilhante e menos radiante. Senti a presença de algo que era muito maior do que eu. Fiquei pasmo com isso. E o medo que senti foi minha própria vergonha. Continuei dizendo a mim mesmo: sei que não acreditei. Sei que não era a hora. Senti que a presença estava honrada por eu estar lá. O que quer que eu pudesse sentir, experimentar e ver, estávamos todos conectados.
Eu estava em casa. Eu estava de volta. Era estranho que eu me sentisse triste por não poder me despedir da minha família. Senti tristeza e raiva. Senti culpa e vergonha em meio à beleza que vi e senti. De longe vi a silhueta de alguém vindo em minha direção. Eu senti que conhecia essa pessoa muito bem e ela me conhecia muito bem. Lembro-me de questionar. Poderia ser real? Mas não pude conter minha dúvida. Foi apenas um curto período de tempo e ela estava antes de mim. Ela estava vestida com o que parecia ser um vestido estampado de flores brilhantes. Quando ela se aproximou, pensei: o quê? Quem? É a vovó. Ela era muito bonita e tinha uma orquídea no cabelo. Ela era mais jovem, muito mais jovem do que eu me lembrava dela. Assim como meu avô, que estava ao lado dela. Ele estava vestindo uma camisa branca, calça de cor creme e um chapéu, que estava puxado um pouco para baixo, sobre os seus olhos. Eu pensei: sim, são eles. Eu ri da ironia da situação. Lembrei-me dela sempre falando sobre suas viagens ao Havaí e adorando as roupas. Vovô sempre vestiu-se bem. Ela soltou a mão dele enquanto estendia os braços para mim. Parecíamos rir, chorar e realmente não consigo descrever a gama de emoções que pareciam fluir através de nós. Tudo o que eu sabia e sentia era uma sensação de conexão, que eu nunca soube que existia de ambos. Parecia que eu estava chorando de alegria e de tristeza. Dei um passo para trás, olhei para ela e disse: eu morri, não foi? Ela sorriu e balançou o braço para baixo. Eu segui a mão dela. Eu podia ver a equipe médica trabalhando em mim. Havia alguém perto da minha cabeça, e minha cabeça estava puxada para trás. Eles estavam enfiando alguma coisa na minha garganta. Depois descobri que tinha sido entubado. Tinha outra pessoa na minha cintura, fazendo alguma coisa com agulhas. Eu não queria ver isso. Ok, ainda odeio agulhas. Não vou assistir essa. Havia alguém acima de mim, chamando meu nome. Vamos, Scott, vamos. E eu parei de assistir. Olhei para a vovó e disse: estou ferrado. Ok, já vi o suficiente. Que lugar é esse, vovó? Ela disse: filho, é para lá que todos nós vamos quando morremos. Olhei em volta, estava tão em paz. Eu podia ouvir música. Eu podia ver as montanhas ao fundo. O céu era uma série de carmesim, alizarino lavado, e depois para uma bela escuridão. Além da luz dourada quente, o céu estava com o pôr do sol mais bonito que eu já vi. Atrás de mim estava a escuridão. Era noite, e como a escuridão do espaço. O irônico é que eu senti que fazia parte de tudo isso, e estava conectado a mim. Não senti medo. Este era o céu. Eu sabia que tinha trabalhado duro para mudar minha vida. Anos antes eu havia encontrado fé em um poder maior do que eu. Eu senti esse sentimento. Só posso chamar de amor. Não porque podemos subornar o amor, por nossos atos ou controlá-lo, com penitência ou fé. É só porque nós somos, e Ele nos ama. Não importa o que aconteça. Olhei para a vovó e perguntei: e aqueles que cometeram atos horríveis contra crianças e outros seres humanos? E eu continuei: e aqueles que são maus de coração, mentem, roubam, trapaceiam, e o que eles merecem? A mesma coisa que aqueles que tentam ser boas pessoas? Eu estava lidando com alguns problemas pessoais e havia manchetes nas notícias sobre atos de pessoas como Osama Bin Laden e outras coisas. Eu disse à luz, como se ela fosse responder: qual o sentido então? O que as pessoas fariam se soubessem disso? Minha avó era devota em sua fé. Ela era fiel à nossa igreja. Pertencíamos à mesma igreja. Minha família estava fortemente envolvida em nossa igreja. Meu pai era ministro e reitor da nossa congregação. Um dos meus familiares estava sempre fazendo alguma atividade de serviço para a igreja ou nossa congregação. Eu estava até no caminho de entrar no ministério, embora eu não tivesse abandonado esse caminho muitos anos antes. Os valores centrais ainda estavam lá. Ela não mentiria para mim. Eu confiei nessa mulher e acreditei que ela me diria a verdade.
Ela era a única de algumas pessoas em toda a minha vida, de quem eu não tinha ressentimento. Não me fez mal durante toda a minha vida. Vovó sempre me amou, incondicionalmente, e tudo o que eu sentia dela era o amor. Tive alguns problemas pessoais de dor, ressentimentos sobre outras ilusões que precisavam ser liberadas. Inclinei-me para mais perto dela e sussurrei, como ninguém poderia nos dizer. Isso é, ou estamos aqui, vovó, por causa da nossa igreja, ou a maneira com que acreditamos na nossa fé. Ela olhou para mim e sorriu, e disse tão docemente, filho, não é sobre este lugar. Existe apenas um tempo que temos em nossa presença, em nossa realidade, em nosso tempo. Esta é a única vez. Você é você. Sofremos pelo que fazemos, enquanto estamos aqui. Temos nossas consequências pelo que fazemos, enquanto vivemos. Nós somos amados aqui. Não somos julgados aqui. Nós não sofremos aqui. Nosso tempo foi um presente. Eu pergunto, vovó, então cadê todo mundo? Assim que terminei minhas palavras, a visão que pensei ter em ser as montanhas distantes se aproximou. À medida que se aproximava de mim, de repente pude sentir uma presença avassaladora de outras pessoas. Eles não tinham forma a princípio. Eu só podia senti-los. Então pude ver formas brilhantes do que pareciam corpos. Eu conseguia distinguir rostos, mas não os conhecia. Não havia vínculo físico ou emocional. Mesmo assim, eu ainda sentia que fazia parte deles, e eles de mim. Eles giravam em torno de mim, como se estivesse dizendo, olá, bem-vindo ao lar. Eles mudaram dessas formas brilhantes para a luz, fios de luz. Cada espírito era uma corda individual, e cada corda se estendia além da minha visão consciente, estendendo-se além do tempo e do espaço. Cada corda se movia ao redor e através de mim, e balançava como uma brisa suave. Então o céu se encheu de fios de luz, e eu podia ver dentro deles, através deles, e cada um deles carregava um fio longo e fino. Dentro de cada hélice havia memórias, desde o momento de sua concepção, quando os átomos se tornaram um, até o momento em que nós nos tornamos humanos. Cada um tinha sua própria realidade, consciência, tempo e espaço. Em algum ponto de seu caminho, eles se encontraram com outro fio de luz e criaram novos fios, e novos fios foram criados com outros fios, cada um com sua própria consciência, realidade e tempo. Cada um em uma memória, mas foi codificado dentro do DNA. Era tudo uma espécie de memória, passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo, a cada um em um tempo, tinha sua própria verdade e sua própria realidade. No entanto, de alguma forma, cada um estava conectado a alguém que estava vivo aqui. Eu estava conectado à minha avó, e ela fluiu em uma corda e voltou para a forma que eu podia vê-la. Então ela estendeu a mão para mim e começamos a seguir as cordas. Então eu me tornei uma das cordas de luz. Enquanto nos movíamos, não havia sentido de viagem, mas eu sabia que nós estávamos nos movendo muito rápido. No entanto, enquanto nos movíamos, pude ver atrás de mim, ao meu redor e à minha frente. Estávamos na hora. Quando olhei para trás, pude ver que o planeta tinha todas essas cordas, de todas as coisas vivas, que emanavam dele, até mesmo do próprio planeta. Quando começamos a sair, pude ver nossa Terra, girando em sua órbita, em seu tempo natural. O sistema solar, as galáxias, passamos por uma estrela explodindo. Vimos uma estrela nascendo em uma nebulosa, cada evento em seu tempo real, todos alcançando o espaço, todos conectados à luz. Estava vivo, criando novas formas, vida, experiências e realidade, tudo no amor. Uma existência não pode se tornar uma nova até que tenha completado o curso em que está. Uma vez feito isso, ele pode passar por sua própria realidade. E assim por diante. Não foi como uma viagem. Quando começamos a receber a pergunta, quando vamos chegar lá? Ou já chegamos? Pelo contrário, simplesmente não havia noção de tempo para nós. Apenas nos movíamos à vontade. Passaríamos por ponto quando a luz estivesse atrás de nós, e estivéssemos em um espaço
tempo e realidade. Eu senti a consciência se formando, mas não como sabemos ou entendemos. Estava apenas cumprindo sua tarefa. Ela estava fazendo o que deveria fazer, e isso é tudo o que sabia. Então ficou claro, tudo muito claro. Todas as coisas sabiam que eu deveria fazer. Há algo que estava dirigindo. Eu poderia dizer, embora tivesse consciência, parecer que havia rendido sua vontade e aceitado sua verdade ao Criador. Então minha avó estendeu sua mão para mim e pegou minha mão quando começamos a voltar. Eles estavam pulsando, eles estavam se movendo, e nós estávamos nele, parte dele e parte de nós, DNA estendido por eras, memórias conectadas, entrelaçadas, mas todas se movendo de acordo com a luz. Pude ver as moléculas, átomos se conectando e se cruzando, construindo e se tornando novas formas de vida e consciências. Galáxias, estrelas, peixes, árvores, água, homem, são formas padronizadas, construídas de todo o universo. Depois de voltarmos a campo, mas não paramos por aí. Olhei para minha avó e para a luz. Tudo se abriu. A iluminação se derramou através de mim. Fora de mim, em mim. Não pode ser mudado ou ameaçado. Não pode ser manipulado ou colorido. Não há ilusão ou contos de fadas sobre isso. Está aqui. Cada um está no seu tempo, na sua evolução, fazendo a sua realidade, vivendo a sua consequência. Somos parte dela. E ela é parte de nós. Somos realmente amados. Existe um poder tão grande que só pode ser chamado de Deus. Tudo se abriu. Que inteligência é essa que está se dirigindo? Era como se tudo isso estivesse vivo. Somos uma parte dessa criação que é tão magnífica. Não temos palavra em nossa língua para expressá-lo. Ela olhou para mim e disse: sofremos por como estamos aqui. Quando separamos nosso ser ou espírito da nossa única verdade e criamos uma falsa realidade, sentimos dor. Separamos nossa conexão com esse poder. Nossa dor é diretamente proporcional ao nível de separação do nosso espírito daqui. Filho, todos nós o temos e todos nós fomos construídos com ele. Os espíritos começaram a me cercar novamente e as vibrações começaram a ficar muito fortes. Então visões da minha vida e de outras que apareceram de como nos separamos, cortamos nossas vidas. O amor é o nosso único tempo que temos aqui neste tempo de espaço. Eu vi como nós desperdiçamos. Com porcarias mesquinhas, ódio, guerra, abuso de controle e poder, mentiras e ferir os outros. Passamos esse tempo tão separados do amor e da nossa verdade que o tiramos dos outros, porque não suportamos que eles o tenham de nós. Vi que criamos falsas verdades e realidades porque detestamos o que pensamos ser a verdade. Quase se não completamente arruinamos nossas vidas, corações, mentes e almas para continuar alimentando as ilusões. Mantemos esse falso amor. Entregamos nossos corpos para validações e aprovação, e nossa alma apenas para nos sentirmos melhor. Se não podemos nos curar e voltar a amar aqui onde conta. Quando não possuímos e expiamos nossos erros. Mantemos a separação e a dor que sentimos piora e mais desesperados ficamos para encobri-la. No entanto, vi que para mim, para retornarmos àquela fonte, amor, o lugar onde tudo começou, tínhamos que fazer exatamente isso. Encarar a verdade de onde tudo começou. Precisamos ver a trilha que estava por trás do que pensávamos ser a verdade. Eu vi como nós tememos. Temos tanto medo ao fazer isso. Senti o sol atrás da minha avó ficar mais quente, mais brilhante e mais forte. Pude sentir um amor e um conforto que não consigo colocar em palavras, irradiando nisso. Senti uma humildade e uma honra que não sei como expressar, irradiar nessa fonte. Fui perdoado. Todos os fios de luz começaram a se mover em direção a essa luz novamente, e ela ficou radiante, tanto que eu não conseguia mais olhar para ela. Quanto mais brilhava ficava, mais eu sentia atraído por ela. Eu sabia que do outro lado daquela luz estava a próxima forma, a próxima experiência que me esperava. A casa estava lá,
Eu podia sentir os outros lá, mas eles não estavam. Eles estavam experimentando sua nova realidade. Eu podia me sentir deixando minha família. Eu sabia que podia cuidar do meu filho. Eu sabia que ainda estávamos conectados. Eles não estavam prontos para me deixar e eu queria ir. Aí ela ficou na minha frente e disse: Filho, você tem que voltar. Não é a sua hora. Eu disse: Não, vovó, eu quero ficar com você. Aqui é minha casa. Estou em casa. Ela sorriu. Meu filho, você ainda terá algumas cruzes para carregar. Você terá algumas coisas que terá que sofrer. Você, filho, ainda não pode partir. Não é a sua hora. Eu tentei passar por ela, mas ela ficou lá com os braços cruzados. Então eu passei meus braços em volta dela e disse: Minha avó, eu sentirei muito a sua falta. Eu sei, filho, ela disse. Também sentimos sua falta, mas nos veremos novamente. Percebi então que podemos levar nossos laços conosco. Fiquei tão emocionado com a força do seu amor. Olhei para a luz, o melhor que pude, e ela irradiou com tanta intensidade que não conseguia mais olhar para ela. E eu me virei ligeiramente. Essa luz vibrou através de mim. Senti-me amado e em paz. Eu disse: Eu sei quem é você. Eu te amo de todo o meu coração. Eu sentia sua falta na minha vida. Minha vida é sua. Eu vi uma voz da luz. Meu filho, não temas. Você não estará sozinho. Eu cuidarei de você. E senti onda após onda de luz fluir através de mim, como os braços envolvendo e através de mim não me puxando, mas me deixando ir. Meus avós desapareceram e eu senti como se estivesse caindo. Lembro-me de ter visto de relance o topo do telhado do hospital e as árvores do lado de fora do prédio. Acordei em um quarto de hospital. 5 horas depois, eu estava com suporte total de vida. Eu tinha uma bomba no coração porque ele não conseguia bombear sozinho. Eu tinha tubos na garganta e no estômago porque não conseguia respirar. E não estava recebendo oxigênio no sangue. Eu estava acordando e muito consciente do meu retorno. Essa foi a minha experiência de quase morte.